Oi, meu nome é Priscila de Andrade, eu sou psicóloga há 13 anos e eu conheci o VDC em março, quando deu aquele lockdown que tudo parou e a gente foi obrigado a vir para casa, né, e a passar por um processo de adaptação. Como que é a minha história? Eu sempre acreditei que fosse possível sim viver de consultório, mas eu me apoiava e sempre me apoiei em convênio. Então eu sempre trabalhei assim absurdamente e estava conformada assim em acreditar que era isso mesmo e que eu ganhava pouco por sessão e que eu precisava na verdade atender o máximo de pessoas possíveis. E por um tempo, eu sei que é muito esquisito falar isso, mas é verdade, por um tempo isso me satisfez, eu supri as minhas necessidades e eu fiquei bem e tudo certo. E aí, mais ou menos uns 2 anos, que foi quando eu tive minha filha, eu comecei a sentir necessidade de uma mudança, mas eu tava tão mal, tão abalada assim emocionalmente, até profissionalmente, né, falando, porque eu não conseguia ver nenhuma perspectiva de mudança. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu poderia fazer para que as coisas melhorassem, para que eu pudesse ficar mais tempo com a minha filha, para que eu pudesse ter mais qualidade de vida e até de trabalho. Né? Então eu passei por um período bastante difícil e eu estava bastante desanimada, sem perspectiva. E aí a pandemia é como se o pesadelo se tornasse realidade, né? Porque quando eu sentei, eu sabia, eu estava fugindo um pouco de contas e coisas assim, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E não que eu era uma pessoa assim super gastona, eu sempre vim muito controlada, com gastos, tudo certinho. Mas de 2 anos pra cá, eu sentia que estava muito mais difícil e as coisas ficavam bem apertadas. E aí, quando deu o lockdown, né, eu recebi aquele patrocinado que falava de convênio, que era possível viver de consultório sem ter que se apoiar no convênio, e aí eu me interessei e participei daqueles 3 dias em que a Rosane explica os pilares do consultório de sucesso e decidi comprar o VDC. O que acontece é que, assim, meu processo ele é bem lento. Então, tipo, desde março eu estabeleci algumas coisas, mas a minha carga horária, ela ainda é muito puxada e eu ainda não tenho alguns recursos. Então, por exemplo, eu não fiz ainda patrocinados, eu não terminei de assistir o VDC inteiro, tá? Eu comprei o Vitalício, mas eu ainda não terminei o VDC. A minha reestruturação das redes, ela continua, né? Eu tô mudando, tô fazendo as coisas, eu já tive resultado, mas o meu Instagram ainda é muito pequeno, tipo, tem umas 500 pessoas lá só. Mas eu tenho me desafiado, então eu faço lives semanais, eu encerrei agora a última para voltar agora em janeiro. Eu tenho postado todos os dias. Eu demorei para definir meu nicho de atuação, porque na minha cidade eu sou conhecida por uma coisa, e aí eu descobri no meio do processo que não era o que eu queria ser conhecida, eu queria ser conhecida por outra coisa. Então eu demorei um pouco para descobrir o meu nicho e também demorei um pouco para me fortalecer no sentido da cobrança, né, do preço justo da sessão. Então, como eu venho de convênio, eu achava que o meu particular estava ótimo. E aí eu parei para fazer as contas e não estava nem um pouco. Então, eu tenho essa dificuldade em relação ao valor da sessão. Então, eu fui bem devagar e eu consegui hoje chegar no preço justo. Eu aumentei consideravelmente o preço da sessão e defini um nicho, e mesmo com o Instagram ainda pequeno e não fazendo tudo que eu preciso fazer, que eu sei que eu preciso fazer, que é um patrocinado, que é uma reformulação bacana, eu acabei de escolher paleta de cores, então assim, eu tô bem no meio do processo, mas eu já tive resultados, é isso que eu queria falar. Então, do Instagram já me vieram alguns pacientes e antes da pandemia, tipo, eu tinha uma agenda cheia, mas muito de convênio, e estabeleci que não ia pegar mais ninguém. Realmente, até hoje, não peguei mais nenhum paciente, fui dando alta para os pacientes que eu entendia que já estavam bem, e fui deixando espaço para os meus pacientes, para os pacientes particulares, com o preço justo. Então, de 13 pacientes particulares que eu tinha, hoje eu tenho 25. Ainda é muito, porque eu ainda atendo também o convênio. Mas a minha reestruturação para esse próximo ano é realmente sair do convênio, tanto é que eu já estou
excluindo ele da minha vida e me articulando para fazer os patrocinados, para continuar com as lives, para trazer o meu perfil mais profissional possível, para poder realmente viver de consultório com mais qualidade. E aí eu costumo falar que o VDC, mais do que mais pacientes, mais dinheiro, porque sem dúvida nenhuma isso aconteceu, trouxe mais qualidade e uma perspectiva de vida mesmo profissional. Então eu voltei a sonhar, hoje eu tenho sonhos de consultório e sonhos de vida pessoal que eu não estava mais me permitindo porque eu achava que eu nunca ia conquistar. Então hoje eu tenho muito mais qualidade, apesar de não ter terminado todo o curso, mas eu sei que eu estou no caminho certo e mais do que ter uma meta, eu tenho um método que valida tudo aquilo que eu estou colocando em prática e que sem dúvida nenhuma eu tenho muitos e muitos benefícios. Eu estou muito feliz.